Pergunta para o nosso debate. É lícito violar a Constituição Federal com o argumento de proteger essa mesma Constituição? Ou, no pensamento do jurista Irapuan Santana, citado em recente artigo do jornal New York Times, é aceitável desrespeitar a democracia para protegê-la? A razão pela qual proponho a essa discussão, senhor presidente, é porque esse parlamento vive há quase 5 anos acuado por inquéritos que são conduzidos pelo Supremo Tribunal Federal, especificamente pelo ministro Alexandre de Moraes. Inquéritos esses que tiveram data de início, mas parece que nunca terão um fim. Uma inquisição sem conclusão, sem pé, sem cabeça. Evidentemente com objetivo muito definido, embora ocultos. Talvez a razão de existirem e serem mantidos assim, inconclusos, sirva apenas para serem usados como meios de coação e intimidação de parlamentares contrários ao atual governo. Afinal, sem o escopo definido, esses inquéritos podem abarcar, e têm abarcado, qualquer fato ou ação que desagrade o ministro Alexandre de Moraes, o Alexandre o Grande. Ou seja, na prática, criticar a atuação desse magistrado ou contrariar a sua orientação ideológica se tornou crime, ao arrepio da Constituição Federal. Venho mais uma vez dizer que temos que colocar freios aos excessos que vêm sendo cometidos pelo ministro Alexandre de Moraes sob o pretexto de se proteger a nossa Constituição e a nossa democracia. Sejamos francos, hoje em dia o Supremo Tribunal Federal se resume a uma única pessoa dentre os seus atuais 11 magistrados, que é o ministro Alexandre de Moraes. Não se ouve mais a voz de nenhum dos outros 10 ministros da Suprema Corte. Por isso, se hoje há campanha difamatória contra o STF, se hoje o cidadão brasileiro se revolta contra o órgão máximo do Poder Judiciário, é porque algo está acontecendo fora da normalidade. Não é para menos. A todo tempo vemos intimações serem distribuídas com o intuito disfarçado de intimidar parlamentares e membros do Poder Executivo do governo anterior. Buscas e apreensões ordenadas com fundamento sem qualquer razoabilidade. Em fevereiro passado, por exemplo, no meu celular, que é funcional do Senado Federal, foi apreendido pelo ministro Alexandre de Moraes, sem que houvesse qualquer decisão judicial para tanto, com o objetivo claro de violar o sigilo de troca de mensagens e correspondências eletrônicas de um equipamento do Senado Federal. E por ofício, ele apenas telefonou para o delegado da Polícia Federal e pediu a retenção do celular. Não transitou como deve ser. A Polícia Federal fazer a provocação ao PGR, PGR provocar a STF, STF provocar o Congresso, Congresso o Conselho de Ética. Ele não fez isso, é apenas uma ligação, ele reteu o celular. Isso é gravíssimo, porque ele reteu o celular de um senador da República, por ofício, e eu tenho isso documentado, e vou dar início agora a uma representação contra ele, que na reunião que eu estive hoje com os meus advogados e com a advocacia do Senado, vai gerar o afastamento dele e possivelmente até o impeachment. E aí eu quero finalizar convocando meus pares. Bom, continuando. Tudo isso pelo simples fato de eu, na qualidade de senador da República, ter ido ao encontro do ministro Alexandre de Moraes para reportar um fato concreto a respeito dos inquéritos do STF sobre os atos antidemocráticos. Naquela ocasião, fui orientado pelo próprio ministro Alexandre de Moraes para participar de uma reunião que eu já havia comunicado a ele antecipadamente. E mesmo assim, ele não só determinou que eu prestasse depoimento na PF, como me incluiu como investigado no inquérito antidemocráticos. Olha que absurdo. Eu liderando aí a abertura da CPMI, para esclarecimento de quem são os responsáveis, o Alexandre de Moraes, ele me manda ir para a reunião e depois me inclui como suspeito, como investigado, por eu ter ido à reunião. Cadê a imparcialidade dele? Cadê? Ele deveria automaticamente se colocar impedido de continuar relatando os atos antidemocráticos. Então a lei serve para outros, é para coar senadores, para evitar a possibilidade de um pedido de impeachment. Nós precisamos, a partir de hoje, fazer um divisor de águas. Chega de falar, a sociedade não aguenta mais a gente ficar aqui só falando e não agindo. E eu hoje estou
tornando público que começarei a agir contra Alexandre de Moraes. Senhoras e senhores, o abuso está sendo cometido comigo. Quem garante que amanhã não será com algum dos senhores? É a questão da liturgia do cargo, não é o Marcos Duval, filho de Eliana e de Humberto Duval. Não é o Marcos Duval, pai de Carolina Duval. É o senador da República hoje, que amanhã estará outro ocupando a minha cadeira. Se não responsabilizarmos o ministro Alexandre de Moraes por esses excessos, ele não vai parar. Presidente, trago aqui esses fatos porque o Senado Federal não pode continuar alheio às violações que são cometidas contra seus membros por conta do exercício do livre pensamento e do seu mandato. Explicações nos casos que couber, retratações devem ser exigidas por essa casa. É importante esse ponto. Nós precisamos que o ministro Alexandre de Moraes faça retratações. Devem ser exigidos por essa casa na defesa da liberdade do mandato de nós, membros, senadores. Apenas para exemplificar o tamanho da nossa responsabilidade como senador da República, hoje nós, senadores, representamos a direita, ou os senadores que apoiam mais as pautas da direita, nessa casa, não são todos, eu fiz uma soma, nós que representamos a maioria das pautas de direita, estamos representando 65 milhões de brasileiros. 65 milhões de brasileiros que estão indignados com as ações do ministro Alexandre de Moraes e nos colocaram aqui para tomar providência e nós não estamos tomando providências. Nunca devemos perder de vista que a atribuição constitucional do Senado Federal arguir os ministros do STF em sabatina e também conduzir o seu processo de impeachment. O Senado Federal, amparado pela separação dos poderes, que é fundamento da nossa República, não pode continuar apequenado frente ao ativismo jurídico e político. Peço providências ao senhor presidente para defender a nossa Constituição, enquanto ainda há Constituição a ser defendida. E aqui está a relação dos senadores, 46 senadores, que juntos nós estamos representando 65 milhões 187 mil brasileiros. E aqui está o documento que eu recebi do ministro Alexandre de Moraes, que manda que o oficial de justiça intime Marcos Duval. Primeiro eu soube pela imprensa, depois veio o oficial de justiça e me entregou, dizendo o seguinte: presente em inquérito com investigação da qual exames faz parte, Marcos Duval, são objetivos de investigação nesse próprio procedimento e as condutas são investigadas nos autos do inquérito 4.828 do DF. Então isso aqui para mim, ó, dane-se, porque eu não vou mais ficar calado e eu preciso que meus pares possam estar comigo nessa empreitada, porque se não estiverem, eu estarei sozinho e disposto a pagar qualquer preço. Isso aqui para mim é lixo. Obrigado, presidente.